Logo no início do livro ali, ele começa a falar da história, né? Começa a falar do Império Romano. E um negócio legal que ele traz no livro aí, ele fala assim que às vezes a gente pegou muito pesado com Nero, né? Fala assim que talvez Nero não era tão cruel como os livros de história e os historiadores falam por aí, né? Então ele fala assim que na verdade Nero botou fogo em Roma, né? Como a gente conhece aí na história tradicional, vamos dizer assim, né? Nero É botou o que fogo em ensina Roma, pra gente na né? escola. Diz que Nero ficou assistindo lá do palácio, né? Fogo no parquinho e tal. E aí, o que você acha? O livro fala um pouquinho o contrário disso. E na tua opinião aí, você que gosta do Império Romano como ninguém, o que você acha do Nero? O Nero era gente como a gente, né? O Nero, ele gostava de tocar uma harpinha, gostava de ficar lá na sacada da casa dele, tocando um só pra contrariar e etc lá. E também gostava de fazer algumas apresentações nos teatros, né, de Roma. E só que digamos que ele não era muito afinado e não sabia tocar tão bem assim, né? Então reza a lenda que Nero fez até algumas leis que obrigavam a população romana a ir assisti-lo nesses teatros, o que deveria ser bem legal, né? Imagina você, Thiago, com sua desenvoltura em relação à sua voz, que eu vi você cantando Você aqui viu, antes né? de começar o podcast, Puta que Treina. pariu, hein? tocando um violão e o pessoal sendo obrigado a ir assistir você. É claro, seu ego ia lá nas alturas, mas essa população acho que pegaria um pouco de ar com o tempo, né? Crueldade estava aí, então. Exato. Aí deve ter tido algum louco que falou, vou meter fogo nessa porra toda aqui, foda-se, vou botar a culpa no Nero e dane-se, né? Cara, isso que é doido. Por que ele leva essa fama de, né? É assim, a galera queria queimar ele muito na época, né? Porque o Nero, digamos que era daqueles imperadores da época já da crise do Império Romano, já não era muito persona grata, vamos dizer assim, dentro de Roma, né? E ele tinha as peculiaridades dele, como eu comentei aqui com vocês, né? Portanto, assim, lógico, né? Essa parte do que alguém botou fogo em Roma aí, foda-se o Nero. Na verdade, assim, o que a gente acredita hoje é que Roma, como todas as cidades na antiguidade, eram aquelas cidades construídas na loucura, né? Ainda mais Roma, que era uma cidade que tinha uma população muito grande, casas muito próximas, não tinha toda essa estrutura que nós temos hoje em dia, né, dentro das cidades. Então, cara, 2 palitos pra você derrubar uma velhinha ali, meter fogo em alguma coisa e esse fogo se espalhar em proporções gigantescas, né? Foi o que provavelmente tem acontecido em Roma. E o Nero tava lá de boa no AP dele, tocando a harpinha imperial. Eis que não, quando ele viu aquele fogo comendo solto por Roma e, tipo, ele deve ter falado, o que eu posso fazer, né? Eu não me formei no curso de oficial de bombeiro, né? Malemar sei tocar minha harpa, vou ficar aqui de boas até alguém aparecer aí e dizer que o pau tá atorando. E aí jogaram a culpa no Nero, e aí o Nero joga a culpa nos outros, e fica aquele negócio, né? Vou jogar a culpa nos cristãos, não, a culpa é do Nero, não. É difícil, né? Imagina o Nero metendo fogo em Roma, assim, tipo... É muita Cara, responsabilidade pra uma então, pessoa só, né? Exatamente. E o legal do livro, que assim, no final do capítulo, ele tem as referências de historiadores que encontraram evidência de que diz realmente isso que você tá falando, né? O contrário do que é ensinado pra gente na escola. Quando a gente trabalha com história antiga, a gente tem esses probleminhas, né? Das referências. Porque a gente tem os escritos, até dentro da filosofia, mas a gente sabe que não são aquelas coisas, né? Às vezes a gente tem escritos ali que, por exemplo, são trechos achados de um determinado livro, de um autor, de algo que ele pode ter escrito ali no intervalinho de aula dele, vamos dizer assim, e você não sabe se aquilo vai ter uma ligação exata com aquilo que você pensa. Isso pode gerar várias interpretações, né? E isso que é interessante. Principalmente, particularmente, eu gosto dessa versão de que o fogo generalizou. Porque não tem sentido na minha cabeça um imperador. Apesar de vocês saberem do grande Calígula, né? Que também foi imperador romano. Não sei se vocês sabem que ele colocou o cavalo dele nomeado como cônsul, né? Aham. Roma teve. Ele tava meio demente mesmo. Ele tinha probleminhas aí, vamos dizer assim. A gente poderia dizer que Roma... Calígula e até o Cômodos também, outro imperador muito louco e filho do Marco Aurélio Cômodos, né? Na verdade, a Roma antiga, a Grécia antiga, era uma putaria do Nossa, caramba, é uma né? bagunça. Um imperador erudito como Marco Aurélio, né? Estoico. Exato. E aí vem o filho dele tudo doido, tudo maluco, assim. Assim, a gente poderia considerar, então, a Roma antiga como a política brasileira hoje? Ah, com certeza, né? Eu acho que até um pouco mais organizada. É mesmo? Vamos dizer assim, né? A gente tinha muitos loucos, né, na Roma Antiga. A gente teve muitos loucos que passaram
pela política brasileira, vide Jânio Quadros e seus discursos comendo pão com mortadela e, né, seu terninho de marinheiro, do Kiko. Mas mas a política romana, ela teve seus momentos de grande auge, né? Como, por exemplo, com o imperador, o grande Otávio, né? Nosso queridinho Tavinho, né? Mas também teve seus momentos problemáticos aí, digamos assim. Mas assim, eu prefiro ficar com essa versão de que o incêndio em Roma acabou sendo uma coisa que se espalhou e não que o Nero foi lá, pegou um botijão de gás, falou: vou explodir tudo, dane-se o mundo, né? Odeio Roma, né? Isso aí é meio complicado, né? A gente meter a culpa no Nerinho, coitado. Dá uma moralzinha pra ele só queria tocar a harpa dele e... Curtir a vida. ele queria igual o Davi Luiz, né? Fazer o povo brasileiro feliz, assim, mas no Entendi. caso era o povo É o povo romano, romano, né? né? Era o povo Entendi. romano na época. Ah, legal.